E nós estamos falando para as pessoas que conectarem no site da John Deere, no Facebook da John Deere. Fabiana Franco, qual é a tua área agora, Fabiana? Marketing tático. Marketing. Duas meninas de marketing. Então vem cá, fiquem do meu lado aqui para não precisar movimentar muito. Fica aqui do meu lado aqui também. Aqui. Você começa fechado em mim. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Paulo Hermann, presidente da John Deere no Brasil. E hoje nós estamos fazendo esse programa com vocês que estão conectados no Facebook da John Deere para mostrar um pouco o que é o AgriShow, esta feira do agronegócio brasileiro aqui em Ribeirão Preto, que começou ontem e vai até sexta-feira, dia 5 de maio. Comigo estão a Michele, do Departamento de Marketing, que vai interagir com vocês e que vai transmitir as perguntas que vocês tiverem para mim, e também a Fabiana Franco, que trabalha também na área de marketing. Fabiana, fala para mim um pouco sobre esta feira, qual é a importância da feira para o agronegócio, a importância para a John Deere. Paulo, o AgriShow é a maior feira do agronegócio no Brasil. Todos os grandes expositores, as grandes marcas, os grandes fabricantes vêm para o AgriShow todos os anos. É um ponto de referência para os nossos agricultores. É a feira que movimenta mais dinheiro hoje em termos de agronegócio no Brasil. E para a John Deere é uma das feiras mais importantes do ano, sem dúvida alguma. É quando nós temos a maior participação dos nossos concessionários e a oportunidade de atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Fabiana, qual é a área que a John Deere dispõe aqui e quantos produtos nós temos aqui expostos nessa feira? O nosso stand na feira tem 1 hectare, Paulo, são 10 mil metros quadrados. Nós trouxemos hoje 50 produtos para a feira. Na feira esse ano nós temos ao redor de 50 produtos distribuídos em soluções para cada segmento de cliente e atendendo desde o preparo de solo, plantio, tratos culturais e colheita. E trazendo também toda a parte de pós-venda e agricultura de precisão para cada um desses segmentos. Legal, então é 1 hectare, quer dizer, uma área enorme, 50 produtos, e também nós temos os concessionários nossos do Brasil inteiro. Quantos concessionários são presentes aqui esse ano na feira? Nós temos 20 concessionários presentes hoje na feira, da parte agrícola, e temos também concessionários da área de construções. Você tem uma ideia, Fabiana, esses 20 concessionários, eles têm aproximadamente 50% de cobertura da rede no Brasil. Cada concessionário tem mais ou menos 5 pontos de venda, então eles estão aqui representando 100 pontos de venda dos 250 que a John Deere tem, que é a maior rede de máquinas agrícolas do Brasil. Alguma novidade que você gostaria de destacar, Fabiana? Nós trouxemos novidades em termos de produtos, Paulo. Nós trouxemos novidades também em termos de conforto para os nossos clientes. Esse ano nós estamos com 90% da nossa área coberta, ou seja, nós estamos oferecendo mais conforto e possibilidade do cliente se sentir bem sendo atendido aqui. Mas acho que um destaque que nós temos que dar é realmente para a agricultura de precisão, para a tecnologia, e um dos nossos lançamentos, um dos produtos que a gente está dando bastante ênfase é o JD Link, que é uma revolução em termos do uso de informação na tomada de decisões agronômicas por parte dos nossos clientes. Ok, daqui a pouco nós vamos lá e vamos ver o JD Link e outras coisas na área da agricultura de precisão. Só gostaria ainda, antes da gente sair do lugar onde nós estamos, mostrar para vocês a importância desse evento, né? Nós temos aproximadamente 500 pessoas entre concessionários e pessoas da fábrica trabalhando nesse evento durante toda essa semana. Além de tantos outros que estiveram já há semanas aqui fazendo a montagem dessa feira. É uma feira que atrai visitantes do mundo inteiro, né? Do Brasil inteiro. Há pouco nós estivemos assistindo a compra de um trator feita por um pessoal do Rio Grande do Norte,
né? Você sabe que a cada trator que a gente vende, a cada máquina que a gente vende, nós temos um sino aqui, então a gente badala o sino. E eu estava passando lá e quando estava o secretário da Agricultura do estado do Rio Grande do Norte, mais o presidente da Federação da Agricultura, comprando um trator John Deere. Mas vamos lá na agricultura de precisão. Esse ano ela está sendo bem reforçada porque nós tomamos a decisão de que nós vamos lançar duas grandes jornadas nessa feira aqui. Uma é a jornada do aftermarket ou do pós-venda, como a gente fala, que é toda essa atividade ligada a peças de reposição, ao treinamento, à assistência técnica propriamente dita. Vocês sabem que uma máquina ela tem que durar uma vida de 8, 10 anos e a atividade brasileira ela está se tornando cada vez mais profissional e intensa. Nós temos muitas vezes poucos dias para fazer o plantio, então é muito importante que a máquina trabalhe dia e noite. Com toda essa parte de GPS, gerenciamento, as máquinas não param mais. E para isso é preciso que a gente tenha uma rede de concessionários que esteja preparada para fazer esse atendimento. Eu estou aqui na frente de um pulverizador, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês também de que a tecnologia da Fórmula 1 também já chegou no campo. Esta aqui é uma barra de pulverização usada num pulverizador, que usa a tecnologia das fibras de carbono. Então, 36 metros de aplicação, ela tornou o pulverizador mais leve, nós tiramos quase 400 quilos do pulverizador, com isso ele ficou... ele faz menos compactação do solo, ele tem menor consumo de combustível e principalmente tornou toda a estrutura mais leve. Só para vocês terem uma ideia de que a agricultura brasileira e principalmente as máquinas hoje contêm tecnologia de última geração. No caso da fibra de carbono é um exemplo, a parte do GPS, vocês podem ver que em cima de cada máquina tem um receptor. Nossas máquinas têm condições de dar uma precisão com piloto automático, sem precisar fazer nenhuma manobra de 2 centímetros, mais ou menos 2 centímetros. É uma precisão fantástica e por isso que a gente pode trabalhar durante a noite com as máquinas. Não se para mais como antigamente a gente tinha que parar quando quando o sol se punha. E eu estou chegando agora, então, passando no meio das máquinas, a área onde tem nossos clientes, como a Fabiana falou, é uma grande tenda. Nós estamos chegando agora na área que a gente colocou toda a nossa estratégia de agricultura de precisão. E eu vou conversar com o Royce Nogueira, que é o nosso especialista em agricultura de precisão, e ele vai falar um pouco da nossa estratégia e o que são essas 3 coisas aqui, que esses são os pilares da nossa estratégia e o Royce vai falar para todos que estão nos assistindo no Facebook da John Deere nesse momento. Obrigado, Paulo. Tudo bem? Bom, a estratégia da John Deere em cima de agricultura de precisão, ela se foca ou se baseia nesses 3 grandes pilares, né? Onde nesse pilar de cá nós temos então a otimização da máquina, onde o grande foco é nós termos tecnologias, termos elementos para garantir que as nossas máquinas estejam operativas com o menor custo operacional, com seu máximo desempenho, entregando de fato o valor ao qual ela foi desenhada, projetada. Nessa pilar... Antes, só para reforçar o que o Royce falou, isso aqui sempre foi uma das tradições da John Deere, investir em tecnologia, em inovação e trazer ao mercado o que há de mais moderno em termos de máquinas, transmissão, motor. Agora todos os nossos motores já têm essa tecnologia de emissões de 3º nível, que a gente chama de MAR 1, né? Então isso aqui já é tradicional, não tem nenhuma novidade. O que o Royce está dizendo é que em cima deste pilar, que sempre foi uma tradição da empresa, nós estamos montando mais 2 pilares estratégicos. Então, qual é o segundo, Royce? O segundo pilar, ele foca então na otimização da operação. Então, ao momento que a gente tenha máquinas muito bem alinhadas, trabalhando conforme o esperado, mas você tem elementos de gestão, de logística que acabam levando a perdas operacionais que tornam a operação deficiente sob alguns aspectos. Não só sobre a questão de gestão logística, mas também como gestão da própria operação e principalmente a execução do trabalho. Então eu tenho uma aplicação bem feita, um plantio muito bem feito, uma colheita muito bem feita, de forma que eu consiga maximizar o resultado. Se eu consigo atingir meu alvo, ter um plantio de qualidade, com uma boa distribuição, uma boa uniformidade,
me garante uma emergência e assim como N outros parâmetros que me levam ao sucesso naquela operação agrícola. Então, pessoal, vocês estão vendo que agora a gente está partindo para o uso mais eficiente do equipamento. Nós fizemos alguns trabalhos, e o Royce foi, inclusive, um dos coordenadores, acompanhando a frotas de máquinas no campo, na mão dos próprios agricultores, e a conclusão que a gente chegou foi terrível. Chegou à conclusão de que mais ou menos 50% do tempo da máquina é improdutivo, tempo ocioso, por várias razões. Olha, o sino está batendo, é sinal de que mais um cliente acabou de adquirir um produto John Deere, só para que vocês tenham ao vivo essa informação. Mas, como eu estava falando, nossas análises dentro da propriedade, nós percebemos que é muito grande o tempo improdutivo das máquinas, pelas mais diversas razões, né, Royce? Às vezes é o clima, quer dizer, quando chove não dá para trabalhar, às vezes é uma questão de manutenção que tem que ser feita, mas também tem muita hora parada por indefinição, por falta de planejamento, por falta de ter o sistema preparado. Então, este segundo pilar tem como meta, como objetivo, como missão, otimizar o uso da máquina. Ou seja, a tecnologia está aqui no pilar 1, agora nós vamos fazê-la funcionar da maneira mais eficiente, colocando as sementes na profundidade certa, trabalhando com a precisão que tem que trabalhar, que essa moderna agricultura brasileira exige. E agora vamos então falar do terceiro pilar. O terceiro pilar está focado no suporte às decisões agronômicas. Então, todo o desenvolvimento da agricultura de precisão, desde que eu começo com um mapeamento de solo, entendendo as condições do campo, entendendo o que a máquina fez, a execução desse trabalho e depois o resultado que ele gerou, além de tudo, influências de clima, influências de outros aspectos, além do próprio tipo de híbrido, do próprio tipo de defensivo que eu utilizo, qual é o resultado que isso gera e como esse agricultor agora começa a entender toda essa cadeia. O que aconteceu agora? Mais uma venda, mais um cliente feliz. Então vocês estão dando sorte para nós. Nesse meio tempo já teve 2 vendas, vamos lá. Então nós estamos trazendo nesse último pilar mais uma série de tecnologias que apoiam então a trazer toda essa informação para que esse cliente possa tomar melhores decisões, consiga utilizar de fato toda a informação gerada ao longo de toda a cadeia, desde o planejamento, preparo de solo, plantio, pulverização, a colheita, que ele consiga então definir quais foram as melhores atividades, quais foram as formas de manejo que melhor trouxeram o resultado e quais aquelas que ele pode melhorar, que ele pode fazer diferente, que vai maximizar o investimento que ele fez em insumos, tecnologia e tudo mais, garantindo melhor produtividade, o melhor resultado no final de contas. Excelente. Então, vocês viram que o terceiro... O que aconteceu? Mais uma venda. Mais uma venda. Acho que vamos ficar aqui o dia inteiro, porque essa transmissão ao vivo está dando uma sorte danada para a John Deere. Mas vamos lá. Esse terceiro pilar é um pilar que trata da otimização agronômica. Uma das coisas que está evoluindo muito, né, Royce, é essa biotecnologia. Hoje, antigamente, a gente plantava sacos de semente por hectare. Hoje a gente planta tantos mil grãos por hectare. Então, a singularização ou cada grão tem um conteúdo tecnológico, de biotecnologia, que não pode mais ser plantado de maneira a granel, ele tem que ser individualizado. Essa tecnologia, mais a tecnologia das moléculas de proteção, faz com que as máquinas precisam evoluir e acompanhar tudo isso, mas mais do que isso, todos esses dados que são gerados nesses 2 pilares, essas informações que a gente gera nesses 2 pilares, precisam ser geridos, precisam ser manuseados de maneira mais eficiente. E aí entra esse pilar da agronomia, onde a gente, então, com base nesse banco de dados, de informações que as máquinas nos geram, nós tomamos as decisões, como o Royce falou, mais adequadas com relação à época de plantio, com relação a variedades a serem utilizadas, pulverizações que têm que ser feitas, enfim, desculpe. Essa é esse complexo que nós chamamos de agricultura de precisão, com seus 3 pilares. E justamente todas essas informações que são coletadas, né, levam a inúmeras decisões. Decisões essas que esse cliente ou esse produtor vai precisar tomar em termos de que população ele vai precisar colocar para aquele tipo de condição, para aquele tipo de solo,
que tipo de investimento ele vai fazer em preparo do campo, né, de correções que sejam necessárias, de forma que ele invista a quantidade de dinheiro necessária para maximizar o resultado, nem mais e nem menos. Então todos esses elementos acabam convergindo para uma maior produtividade e uma maior rentabilidade do seu negócio. Eu queria aproveitar para vocês que estão me ouvindo nesse momento, dizer que o agronegócio brasileiro é extremamente eficiente e está embasado com muita tecnologia. Então, alguns de vocês provavelmente estejam olhando que oportunidades existem no mercado para startups, né? Nós temos oportunidades as mais diversas, os drones estão chegando, né? E a realidade virtual, a internet das coisas, tudo isso está disponível e eu diria assim, no máximo 5 anos nós vamos ter tratores e máquinas autônomas trabalhando e isso abre para essa nova geração, para os jovens, para vocês que estão me assistindo, oportunidades de negócio, de business, oportunidades de emprego e principalmente vocês podem se engajar naquilo que é uma das principais virtudes do Brasil, que é a nossa vocação para a agricultura nesse ambiente tropical, que é tão propício para a gente produzir 1, 2, 3, até 4 safras por ano na mesma área e com isso preservar os nossos biomas. Vamos ver com a Michele, será que já tem alguma questão, alguma pergunta que chegou para que eu possa responder? Estamos tendo bastante interação. Então, Zé, ele falou assim, Paulo Hermann é o senhor pós-vendas. Graças a ele, confiei na marca e só tenho máquinas John Deere. Que legal. Na verdade, não é que eu seja o senhor pós-vendas. Eu acho que uma empresa para prosperar nesse nosso negócio, em que vocês trabalham de dia e de noite, sábado e domingo, e muitas vezes tem horas para fazer o plantio, horas para fazer a pulverização, é preciso ter uma empresa que esteja comprometida com vocês. E essa é a nossa proposta. Vamos ver mais uma questão, Michele? A Maristela comentou, ela mandou um parabéns e falou que foi uma ótima iniciativa a gente mostrar ao vivo o que está acontecendo aqui. E ela mandou um parabéns para você, Paulo. Obrigado, Maristela. Eu acho que a ideia da nossa área de marketing, de fazer esse programa, é exatamente dessa visibilidade, uma da tecnologia que hoje está disponível para o nosso homem do campo, né? Desmistificar um pouco essa ideia do Jeca Tatu, essa ideia de que no campo a gente trabalha com baixa tecnologia. E 2, é mostrar o esforço da John Deere em estar cada vez mais presente na vida dos nossos agricultores. Vamos lá, Michele, mais alguma pergunta? Pergunta não, mas o Reginaldo comentou que já trabalhou com máquinas agrícolas da John Deere e disse que é muito prático e fácil de operar no campo. Ok, Reginaldo. Da onde é que é o Reginaldo? Não disse. Bom, Reginaldo, realmente a gente está fazendo na John Deere cada vez mais o que a gente chama de tecnologia intuitiva. É aquela tecnologia que você não precisa ter PhD, não precisa ser doutor para poder usar. Então, por exemplo, quando uma criança pega um iPad com 2 anos de idade e fica passando o dedinho por cima da tela, isso na verdade não é que ela esteja preparada para usar essa tecnologia, é que ela, por intuição, está fazendo isso. E essa é a tecnologia que a John Deere está colocando nas suas máquinas. Cada vez mais tecnologias intuitivas para que torne o uso mais apropriado. Mais uma questão? O Rodrigo Gonçalves perguntou como a John Deere está se preparando para atender o agricultor que estará no comando da fazenda daqui 10 ou 15 anos. Essa é uma excelente, Rodrigo, uma excelente questão. Eu acho que a agricultura do Brasil e a mecanização nos últimos 15 anos evoluiu muito. Nós saímos de uma fase em que a gente dizia que a tecnologia aqui é só tecnologia superada, que a gente usava coisas que já os americanos não usavam mais, para usar uma tecnologia que é absolutamente em linha e muitas vezes nós já lançamos produtos no Brasil antes de lançar nos Estados Unidos. Agora, uma coisa eu posso dizer para você, nos próximos 5 a 10 anos, tudo isso que a gente está fazendo hoje vai
vai parecer obsoleto, porque a velocidade com que nós estamos trazendo novas tecnologias, como a internet das coisas, como a realidade virtual, com todos esses bancos de dados, esses big data, como se fala, essa gestão das informações, a automatização das máquinas, a automação dos equipamentos, vocês vão ver que em 5 anos a gente vai ter coisas que até hoje a gente ainda nem sonhou que pudesse existir. Elas estão prontas e a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro, ele comporta isso aí. Porque se tem algum lugar no mundo onde vão ser produzidos alimentos para alimentar esses bilhões de pessoas que vão nascer até 2050, vai ser aqui no Brasil, na região tropical. Mais questões, Michele? O Shoichi Miura, ele quer saber um pouco mais sobre a agricultura de precisão. Bom, Miura, eu poderia aqui ficar fazendo vários programas, mas a agricultura de precisão é que nem santo e milagre. A gente fala do milagre, mas não precisa falar do santo, né? Então a agricultura de precisão é um milagre. Nós temos nas máquinas receptores que pegam o sinal do GPS e depois fazem a correção do sinal, e nós temos nas máquinas os sensores, né? Tem máquinas aqui com piloto automático, quase todas as máquinas são com piloto automático, então não precisa ser operadas. Nós temos um sistema chamado iTech Pro, que nós estamos lançando aqui, que é o seguinte: um trator que está plantando, e quando ele chega no final da linha de plantio, ele vai automaticamente desligando todos os componentes. Ele baixa a rotação, ele desliga o adubo, desliga a semente, levanta as linhas, faz a volta e automaticamente ele vai religando todas as coisas que ele... 10 funções. Ele vai religando todas essas funções que ele desligou no giro. Isso aí é importante porque, primeiro, assegura a melhor raio de giro, melhor giro, não se perde tempo. Segundo, o plantio ele passa a ser feito de maneira organizada, sempre com a mesma profundidade, e proteção da máquina. Então, isso é um exemplo, tem muitas outras coisas aqui que eu poderia falar, mas eu vou me restringir a isso aí. A agricultura de precisão veio para ficar, é precisão na agricultura ou agricultura de precisão, tanto importa. Nós hoje precisamos plantar semente por semente, aplicar molécula por molécula. Você tem, por exemplo, produto químico que a gente aplica menos de 1 litro por hectare. Imagina, Miura, como é que a gente vai aplicar, nem com aquela maquininha de borrifar planta se conseguiria fazer 1 litro por hectare. Por isso tem que ter máquinas como aquele pulverizador que eu mostrei, com altíssima tecnologia e com altíssima precisão para fazer essa aplicação, porque cada litro desse produto custa às vezes 8, 10 mil reais. Michele, vamos lá? Paulo Henrique fez uma pergunta sobre o ILPF. A John Deere prepara alguma novidade para integração lavoura, pecuária e floresta? Henrique, não é o tema de hoje, mas excelente a tua pergunta, porque nós estamos altamente engajados na integração da lavoura, da pecuária e floresta, porque nós acreditamos que a gente pode produzir mais no Brasil sem necessariamente precisar de novas áreas. E a integração permite que o agricultor plante uma cultura, depois plante a segunda e ainda tem a possibilidade de colocar a pecuária, os bois, em cima da segunda cultura que foi plantada. A John Deere acredita nisso, desenvolveu equipamento, uma plantadeira que planta milho mais a graminha, mais a braquiária no caso, e está apoiando dias de campo e eventos de difusão tecnológica. Eu acho que essa é a grande saída para o Brasil, produzir mais sem que precise abrir novas áreas ou cortar uma árvore sequer. Mais alguma questão? Agora a gente só tem elogio, parabenizando, dizendo que o stand está maravilhoso e que estão adorando assistir ao vivo a gente. Que legal, não é a minha mãe que está falando isso, né? Ok, então muito obrigado
por todos que enviaram elogios. Eu acho que foi uma tentativa, eu espero que tenha dado certo. Nós temos ainda 5 minutinhos para alguma outra pergunta. Eu vou mostrar agora, eu vou caminhar agora um pouco na direção do nosso stand permanente. Nós construímos há uns 5, 6 anos atrás um stand permanente. Nesse stand permanente é praticamente o nosso centro de operações. Aqui a gente tem a área de sistemas, tem a área de marketing, nós temos um restaurante, tem área de auditório, tem salas para reunir clientes, tem até um refeitório, enfim. Quer dizer, os nossos concessionários têm cada um uma sala onde ele pode trabalhar. Essa é uma área que a ideia é dar conforto para que a gente possa fechar negócios e que os clientes que vêm aqui não tenham pressa para ir embora. Com esse stand coberto, com essa área aqui, se criou um microclima favorável a gente permanecer e a fazer negócio. Deixa eu mostrar uma máquina aqui muito interessante, já que nós estamos perto dela. Essa aqui é uma forrageira. Essa máquina eu diria assim, a máquina talvez de maior performance que nós temos na John Deere. Ela é uma máquina que faz silagem para animais que ficam em confinamento. E olha o tamanho do motor dessa máquina. Essa máquina é fantástica e ela precisa aproximadamente 10 caminhões para dar vazão do que ela colhe. É um monstro essa máquina. E o mais importante é que agricultores que têm 5 hectares, 3 hectares de milho plantado para fazer silagem, eles compram os serviços tem muito contratista, tem muito fornecedor, né, que terceiriza essas atividades e que colhe para eles. Então ela é muito eficiente nesse sentido. Tenho muito orgulho de trazer uma máquina dessa de última geração, que ela corta o milho, né, a silagem no tamanho que a gente quer. Para cada tipo de animal tem um tamanho específico para dar maior digestibilidade e ataque das enzimas na hora de ruminar e da digestão do animal. Enfim, são máquinas desse porte que vocês estão vendo, que também tem máquinas mais simples. Nós estamos vendo aqui um trator pequeno, né, que atendendo a solicitação dos nossos clientes, nós passamos esse ano a fabricar essa lâmina frontal. Isso dentro de uma propriedade, ela é muito útil porque ela tem vários acoplamentos aqui na frente e ela pode fazer muita movimentação de adubo, de calcário, de esterco, enfim, coisas dentro da propriedade, com uma cabina, um tratorzinho pequeno com uma cabina original de fábrica. Cabina com ar-condicionado, cabina com rádio, cabina com conforto, visibilidade. Vocês podem ver que ela tem vidros em todas as laterais. As estruturas dela são estruturas finas para que não atrapalhe a visibilidade e o operador possa ver o trator e todos os equipamentos que estão à sua volta operando de maneira adequada. Então isso é uma ideia também, que a John Deere não tem só máquinas para a grande propriedade, para a grande atividade empresarial, mas também máquinas pequenas para a pequena propriedade, a média propriedade, que é tão produtiva, produz alimentos para o Brasil. Bom, era esta a minha primeira oportunidade de conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa feira é muito importante. A gente reserva lançamentos para ela. Em primeira mão a gente traz lançamentos. Como nós falamos, hoje é um dia bom de vendas. Ontem nós tivemos mais ou menos 15% a mais de vendas comparado com o primeiro dia do ano passado, de maneira que estamos bastante eufóricos e esperançosos de que na sexta-feira nós vamos ter um resultado bem melhor do que no ano passado e assim trazer pedidos para as nossas fábricas poderem produzir o ano todo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas perguntas. Foi um prazer ter a oportunidade de falar com vocês e até uma próxima oportunidade.